Olá, quinto ano! Estamos aqui hoje para a segunda aula de português e hoje iniciando com o volume 2. Vamos lá para a primeira página de português, é na página 5, o capítulo 4. Histórias fantásticas dos povos indígenas. Tema bastante interessante. Vamos ver o que vamos ver nesse capítulo. Neste capítulo, você vai conhecer lendas que falam do surgimento da noite, do sol e de muitos outros elementos da natureza. São histórias fantásticas dos povos indígenas que sempre habitaram esta terra. Antes de iniciarmos, vocês vão fotografar uma paisagem noturna. Pode escolher o quintal da casa, a frente da casa, um parque. Não pode, o parque, não podemos sair. A janela do seu quarto. Enfim, escolha uma paisagem que preferir, fotografe e depois peça a um adulto para imprimir e você vai colar aqui. Vamos começar com as lendas na página 7. Só que antes de vocês lerem esta lenda aí, eu vou explicar o que são lendas. Então, eu coloquei aqui, algumas palavras que explicam as lendas e as características delas. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Para isso, há uma mistura de fatos reais com imaginários. Misturam a história e a fantasia. As lendas vão sendo contadas ao longo do tempo e modificadas através da imaginação das pessoas. Ao se tornarem conhecidas, são registradas na linguagem escrita. Do latim, legenda, aquilo que deve ser lido, as lendas inicialmente contavam histórias de santos. Mas ao longo do tempo, o conceito se transformou em histórias que falam sobre a tradição de um povo e que fazem parte da sua cultura. Certo? Então, a lenda é aquela mistura de fatos reais com imaginários. Pode ser locais reais, mas personagens imaginários. Vamos ver aqui algumas características da lenda. Contadas de boca em boca, de geração em geração, as lendas vão sendo transformadas, mas sem perder uma de suas principais características, que é a fantasia. As lendas contam histórias repletas de personagens diferentes, os quais possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. Isso é uma das características importantes. São histórias que falam de situações sobrenaturais, irreais e até mesmo irracionais. No folclore brasileiro, as lendas mais conhecidas são o Curupira, Saci Pererê, a Sereia Iara, a Mula Sem Cabeça, o Boto Cor-de-Rosa, a Vitória Régia, entre outros. Muitas lendas se originaram no ambiente rural, em razão dos ruídos noturnos causados por animais, pelo assovio dos ventos nas matas e pela visão das brumas da noite, já que na área rural tem pouca luz, em alguns locais nem luz tem. A luz que há nos ambientes rurais são candeeiros, são fogueiras. As lendas existem no mundo todo. Cada país possui um conjunto de narrativas repletas de elementos fantásticos dentro de um universo maravilhoso de fantasias e magias. É o caso da lenda do lobisomem, que se baseia em um mito romano do poeta Ovídio. Ele escreveu as Metamorfoses e nesta poesia o rei da Arcádia recebe um castigo do deus Zeus que o transforma em lobo. Aqui está a imagem da lenda do lobisomem.
Alguns estudiosos do assunto acreditam que a lenda do lobisomem teve origem na Europa no século XVI. Do continente europeu, espalhou-se para várias regiões do mundo, inclusive aqui no Brasil, trazidas pelos colonizadores portugueses. A lenda do lobisomem. De acordo com a lenda, o lobisomem é um homem com aspecto de lobo, foi o que eu mostrei a vocês. Este homem ficou assim porque em certa noite de lua cheia foi mordido por um lobo. Desde então, em todas as noites de lua cheia, este homem se transforma em lobisomem e caso morda outra pessoa, a vítima passará a sofrer o mesmo feitiço. O lobisomem volta à forma humana ao nascer do dia, ou seja, assim quando o sol nasce. Isso é uma lenda. Não se foi comprovado que existe o lobisomem. Separei aqui para vocês também, ó, algumas imagens de lendas do nosso folclore, ó. O Curupira, a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, a Sereia Iara, a Vitória Régia, o Boto Cor-de-Rosa, certo? O Boitatá, o Saci Pererê, que também é muito conhecido. Então, já que agora vocês sabem o que é lenda, vocês irão ler esta lenda aí de como surgiu a noite. É bastante interessante esta lenda. É um pouquinho grande, mas quando vocês começarem a ler, vocês vão querer saber o final dela. Vamos ver. Vocês irão ler esta lenda e responder as questões da página 10 até a página 17, certo? Da página 10 à página 17. Não se assustem com o número de páginas, porque há muitos textos. Vem a continuação dessa lenda. Foi feita por etapas, para não ficar um texto muito extenso para vocês. Então, ó, leu a primeira parte, tem as questões. Leu a segunda parte, tem as questões, certo? Então, vamos agora para o próximo conteúdo na página 18, que são conjunções. Tia, o que serão as conjunções? As conjunções são classificadas de acordo com a relação de sentido que estabelece entre as orações de um texto. Ou seja, ele é um complemento de uma frase com outra, ele é a junção de uma frase com outra. Aqui, tia Clay separou algumas conjunções, as principais conjunções que vocês também vão ver aí no livro de vocês. Existem as conjunções aditivas, são as relações que estabelecem adição, soma. As principais conjunções, e, nem e não. Aí temos essa frase aí com um exemplo. Telefonei para ele e já dei o seu recado. Então, vejam que existem duas frases. Telefonei para ele, já dei seu recado. Para isso se tornar uma frase só, a gente usa a conjunção. Aqui, no caso, a conjunção usada foi a letra E. Vejam que se tornou uma frase só. Telefonei para ele e já dei o seu recado. Temos também as conjunções adversativas. As relações que estabelecem oposição, contrário, ou contraste. As principais conjunções adversativas são essas, ó. Mas, porém, todavia, contudo. E aqui embaixo temos um exemplo de uma conjunção adversativa dentro de uma frase. Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Se não tivesse a conjunção mas, a frase ficaria incompleta, sem sentido. Gostaria de ir à festa, estou doente. Não ficaria sem sentido? Então aí teve que ser colocada uma conjunção adversativa para completar a frase.
Gostaria de ir à festa, mas estou doente. Uma oposição. Temos também as conjunções condicionais. É assim, o sentido de condição. Temos aqui algumas conjunções, certo? Se, caso, contanto que, desde que, a menos que. E coloquei aqui 2 exemplos para vocês verem as conjunções condicionais. São aquelas que demonstram condição de algo. Se não houver nenhum problema, voltarei cedo. A conjunção condicional aqui foi usado o se, certo? Foi uma condição. Se não houver nenhum problema, estarei lá no horário combinado, a menos que aconteça algum imprevisto. Então, ó, a menos que foi usada uma conjunção condicional, foi uma condição. Se não acontecer nenhum imprevisto, ele estará lá com a condição. Estarei lá no horário combinado. Se tirasse essa conjunção, estarei lá no horário combinado, aconteça algum imprevisto. A frase fica totalmente sem sentido. Então, as conjunções, elas são utilizadas para isso, para completar a frase e a frase passar a ter sentido. No livro de vocês, na página 19, temos aí um quadro com as principais conjunções, que foi essa que eu coloquei, aditivas, adversativas e condicionais. E temos aí também alguns exemplos. Muito importante você observar esse quadro. É bem parecido com o que tia Clay colocou. Porém, eu expliquei aqui o que cada uma se refere. Já que agora vocês sabem o que são conjunções e os 3 tipos de conjunções, os principais tipos de conjunções, vocês irão responder as questões da página 18 até a página 21. Só que vocês irão fazer até aqui, ó, porque isso aqui já é outro assunto para outra aula. Então, vocês vão fazer até esse pontinho da página 21. Lembrando, né, que as palavras que estabelecem relações de sentido, como soma, oposição e condição, é que são chamadas de conjunções. E em outras palavras, para ficar mais claro, elas ajudam a frase a ter sentido. Ok? Então, vocês irão responder essas questões e, como complemento da atividade, vocês irão responder o livro de atividades da página 5 até a página 7. 3 páginas, 5, 6 e 7, que são sobre os assuntos que estudamos hoje. Lendas e conjunções, certo? Então, aí, ó, bons estudos. Temos aí algumas páginas, leiam, é bom porque já vai praticando essas lendas. Vocês já vão praticando a leitura, né? Essas conjunções também vão ajudar muito vocês na hora de produzir um texto, de criar uma frase, certo? Na próxima aula, farei a correção dessas atividades. Não se preocupem que vocês não vão ficar com dúvidas, certo? Mas se tiverem dúvidas, vão lá no Santa Maria Webnode, né, na plataforma da nossa escola, e tem como você tirar as suas dúvidas. Você preenche e coloca qual é a sua dúvida, que tia Clay está aqui para tirar todas as dúvidas. Tia Clay não quer ninguém com dúvida, ok? Então, bons estudos, fiquem com Deus, certo? Bastante atenção nas aulas, nas atividades, não acumulem atividades, sempre vão fazendo diariamente, certo? E qualquer coisa, tia Clay está aqui. Receba meu abraço forte, o meu beijo carinhoso para cada um de vocês.
Fiquem com Deus e fiquem em casa, certo? Então, até a próxima!